Alguns têm a sorte de passar por um processo seletivo tranquilo para uma vaga de trabalho, outros se veem em situações dignas de uma comédia. Bom, uma entrevista de emprego sempre dá aquele friozinho na barriga antes de chegar na hora de você ir lá na sala, sentar e a pessoa te entrevistar pra ver se você consegue a vaga daquele emprego, certo? Não me diga. Só que tem certas entrevistas, né, de emprego que acaba virando uma comédia. Fiz uma entrevista de emprego hoje. Como manda a lei de Murphy. Quase não havia vagas no estacionamento. Fui em direção à mais próxima, mas um cara apareceu do nada, me ultrapassou e estacionou antes de mim. Fazer o quê, né? Tive de deixar o carro longe da entrada. Quando entrei no prédio, fiquei esperando o elevador. E lá veio o mesmo cara do estacionamento se aproximando, fazendo sinal para eu segurar a porta. Ainda com raiva por ter tido a vaga roubada, gritei bem feito e apertei o botão para fechar a porta. Agora adivinhem quem viria a ser o meu futuro chefe. Nunca senti tanta vergonha na vida. Nossa, pensa bem que você veja. A primeira entrevista de emprego, ela vai lá, coloca o carro, aí o cara chega, coloca o carro bem na vaga que ela iria colocar bem na porta do serviço. Aí ela vai ter que colocar o carro lá embaixo. Aí lá vem ela, entrando no elevador. Aí vem o mesmo cara atrás dela. Pera, deixa a porta aberta do elevador que eu vou entrar. E ela pegou e fechou a porta. Adivinha quem que era esse cara? Seria o futuro chefe dela. Rapaz, Se fodeu. calma que no vídeo de hoje, histórias inesperadas direto da sala de entrevista. Rapaz, você vai ver cada história diretamente da sala de entrevista. Sabe aquele momento quando você entra dentro da sala de entrevista pra conseguir aquele emprego? Você vai ver cada história engraçada que você vai se identificar, eu tenho certeza. Então solta a vinheta que é trabalho. E antes de tudo, salve família, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no canal no YouTube. Pra quem não me conhece, eu sou o Cleidson Costa, gente. Não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho já pra o lado, um like, deixa um red like. Ô, mas não assiste primeiro, se você gostar, se inscreva, sua opinião. Então chama porque agora é vídeo novo. Olá! Bom, no vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre emprego, né? Todo mundo tem um emprego, muitas pessoas estão em busca de um emprego e muitas pessoas querem um emprego porque quer. Não me diga. Só que antes de você conseguir um emprego, você tem que ir dentro da sala, né, do RH ou de entrevistas, né? Pra você passar pela, entrevista de emprego, pra pessoa ver os seus requisitos, se você vai ser contratado ou não. Só que nessa situação, quando você vai lá na entrevista de emprego, acaba acontecendo histórias engraçadas. E acaba fazendo você levar essa história que aconteceu lá na entrevista de emprego pra vida toda. Você vai ver cada entrevista de emprego, o que você vai falar? Não é possível isso. Eu tô passada, chocada. Ele se candidatou à entrevista de emprego. Será que ele conseguiu? Me candidatei por uma vaga em uma loja do outro lado da rua. Meu filho ainda era pequeno, então esse emprego parecia perfeito. Durante a entrevista, a recrutadora bem jovem começou a fazer várias perguntas. Até hoje não esqueço de uma delas. Por que as tampas do bueiro são redondas? Alguém sabe a resposta? Ah, não. Você vai na entrevista de emprego, o caceta da mulher me pergunta por que a tampa do bueiro é redonda. Olha, gente, não é entrevista de emprego? Ou ela é arquiteta, ela tá querendo descobrir a lei da natureza ou a lei da fabricação? Que doideira, né? Bem louco. Ele estava na entrevista de emprego, ele estava naquele momento, sabe quando você está na entrevista de emprego? Pois é, estava na entrevista de emprego com a recrutadora e o diretor da empresa com o chefe. A conversa fluiu super bem, até descobrimos conhecidos em comuns na nossa área. Por outro lado, a recrutadora ficava tentando se interromper com umas piadinhas sem graça. No meio da conversa ela soltou: por que você está sendo impertinente? E o diretor ficamos olhando um para o outro completamente sem entender nada. Ai... Sempre tem, sempre tem. Toda empresa tem aquele funcionário engraçadinho que fica com ciúmes, né, gente? Quer ficar jogando aquelas piadinhas nada a ver, sem graça. Que merda, hein? Ele lembra isso aqui que aconteceu de 15 anos atrás. Lembro que 15 anos atrás fiz uma entrevista por telefone durante meu intervalo de almoço no trabalho. O entrevistador perguntou: onde você está? Respondi honestamente: no meu carro, no estacionamento. Só depois percebi que ele queria saber em que bairro eu morava. Em outra entrevista me perguntei que animal eu gostaria de ser. Por quê? Já tinha decidido que não queria aquela vaga. Não entendi. Um pangolim. Porque eu já tinha planejado dar uma resposta se alguém me perguntasse a isso numa entrevista um dia, seria engraçado. Você só vai na entrevista de emprego. Aí o cara me pergunta pra ele: você queria ser que animal? Ah, gente, é pra trabalhar ou pra ser um animal? Que marmota, né? Ah, merda, porra! Na entrevista o gerente, sabe o que o gerente perguntou? Você não vai acreditar. Na entrevista o gerente começou a fazer perguntas completamente sem sentido. Primeiro perguntou onde eu me via depois de 2 anos e eu respondi que como gerente da loja. Ele arregalou os olhos e perguntou:
E eu vou para onde? Respondi, não sei, muita coisa pode acontecer com você em 2 anos. Depois ele perguntou quando eu gostaria de ganhar, respondi, $1 milhão. O cara ficou ainda mais surpreso. Você entende que não podemos pagar isso, não é? Retruquei. Então por que você fez uma pergunta tão boba? A entrevista terminou ali. Quando eu estava saindo, ele disse, nós estaremos em contato. Me virei e respondi, não precisa. Vocês não são adequados para trabalhar comigo. Fazem muitas perguntas clichês de filme de Hollywood. Prefiro conversar com pessoas inteligentes e sair dali sem olhar pra trás. Eita, nós. Você vai na entrevista de emprego, o cara começa a fazer umas perguntas muito fúteis. E nessa daqui o entrevistado foi firme, hein, rapaz? Não, vocês são muito... Não, ele tem que ser assim, tem que pensar alto mesmo. Não, mas nossa empresa não pode pagar ele. Mas ele não sabe o que pode acontecer daqui 2 anos, né? Tudo pode acontecer. Será? Certa vez ele foi numa entrevista de emprego, né? Certa vez foi uma entrevista de emprego e recrutadores ficaram um bom tempo testando a minha paciência. Aquilo já estava me cansando. Quando perguntaram como eu imaginava trabalhar, eu respondi honestamente, deitado na praia, ganhando bom salário. Os caras ficaram chocados, sério mesmo, e eu retruquei. Vocês acham que eu não estou levando a sério? Eu respondendo com desdém. Mas acredite, nas pessoas que dizem que sonham em trabalhar 120 horas por semana, me contrataram na hora. Trabalhar 120 horas na semana? Trataram ele na hora. Quem não queria trabalhar, né, na praia, deitado, só olhando o pôr do sol, o mar. Ai, que delícia! Ele decidiu sair do antigo emprego dele. Sempre as pessoas assim, saem do antigo emprego para ir para um novo, né? Decidi sair do meu antigo emprego, mas não contei a ninguém. De lá, sobre isso, encontrei uma vaga em uma clínica particular e liguei para marcar entrevista pelo telefone. Perguntaram por que eu queria sair do outro trabalho. Não me segurei e desabafei. O salário é pequeno, a equipe está desmotivada e no limite. Eu já não aguento mais. Cheguei para a entrevista na data marcada e caí de cara dura. Quem estava lá? Meu chefe. Com uma cara de espanto, descobri na hora que a clínica que eu trabalhava estava abrindo uma filial nova, ainda sem placa na entrada, como quase nunca ouvia ou falava com ele no trabalho, nem reconhecia a voz pelo telefone, troquei de trabalho. Cara, me sai do antigo emprego dele, vai procurar um novo, que abre uma vaga numa clínica. Ele chega lá, quem que vai entrevistar ele? O chefe dele, do antigo emprego. Que merda. Ele foi na entrevista de emprego, levou o notebook dele. Mas pra que levar notebook na entrevista de emprego? Fui à entrevista, levei meu notebook para mostrar alguns exemplos do meu trabalho. Quando a minha tela estava projetada no telão, percebi que o fundo da área de trabalho era uma foto de uma sessão fotográfica bem pessoal minha. A imagem ficou gigante, projeção, bem diante dos olhos de todo mundo. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. A pé também, né? O cara quer me levar um notebook para entrevista de emprego. Aí na tela dele, na área de trabalho do notebook dele, tinha o quê? Uma foto dele. Aí já pode imaginar o jeito que tava a foto dele lá, né? Passou uma vergonha no meio de todo mundo. Se fudeu. Enquanto ele estava na faculdade, olha só o que aconteceu. Enquanto estava na faculdade, minha prima decidiu arranjar um trabalho temporário para juntar dinheiro e poder viajar para a praia no final das férias. Como só precisava de algo 2 meses, resolveu tentar a sorte em um restaurante famoso da cidade. Não porque fosse chique, mas porque ficava perto da casa dela e ela costumava vir lá com os pais para comemorar datas importantes. Sabendo que estavam precisando de garçons, estavam confiantes de que seria contratada. Só que as coisas começaram a desandar logo no início. Quando avisou que estava lá para uma vaga, a recepcionista pareceu nem ouvir e insistiu em oferecer uma mesa vaga. Foi uma luta. Consegui a moça lhe escutasse, finalmente a encaminhasse para a entrevista. O entrevistador, um rapaz jovem, começou com as perguntas básicas sobre a experiência, de onde ela morava. Assim que minha prima mencionou que morava perto, ele imediatamente sugeriu que ela o deixasse alugar um quarto na casa dela, já que gastava 2 horas no trajeto do trabalho. Naturalmente, ela recusou. Foi aí que ele disparou: olha, você não é adequada para a vaga, afinal, se não pode ajudar em algo tão simples quanto alugar um quarto para o futuro colega e chefe, como vai se encaixar na equipe? Minha prima saiu sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Aí chega lá, o cara, você mora onde? Não, moro aqui do lado. Teria como você alugar um quarto para mim lá? Porque eu gasto 2 horas para eu chegar no serviço. Ela não tem como não. Pois é, então você não serve para trabalhar aqui na nossa empresa. Porque se você não pode ajudar o próximo aqui, você vai querer trabalhar. Se ela tivesse falado que poderia arrumar um quarto, será que ela tinha sido contratada? Será? Sabe quantos anos ele tinha nessa época aqui? Eu tinha uns 22 anos na época, era tímida e insegura. Fui para a entrevista com um contador que estava contratando um assistente. E ele me levou à copa da empresa. Nós servimos de café e copos descartáveis. Sentamos e ele começou a fazer perguntas enquanto eu tentava manter a calma. De repente, meu copo começou a vazar. Eu não fazia ideia do que fazer. Hoje provavelmente reiria da situação. Naquela época, eu era muito jovem e inexperiente. Fiquei fingindo que nada estava acontecendo, enquanto o café escorria cada vez mais rápido pelos dedos. Já que não tinha guardanapo na mesa, por sorte o cara percebeu, levantou-se, pegou umas toalhas de papel e me entregou. Apesar da ação constrangedora, consegui a vaga. Olha, gente. O café começa a escorrer na mão dela. O entrevistador, ou melhor dizendo, o cara que estava entrevistando ela, pegou um pano e enxugou. Ela conseguiu a vaga de... Porque era o dia dela. Você tá falando sério? Ela candidatou a vaga de secretária. Me candidatei a uma vaga de secretária em uma agência. O horário, o salário descritos no anúncio eram perfeitos para mim. Porém, quando cheguei para a entrevista, me explicaram a realidade. Jornada de 12 horas, 6 dias por semana,
por um salário muito menor do que o anunciado. Fiquei chocada. E no final da entrevista foi simplesmente surreal. Disse que tinha todas as informações que precisava e que estava bastante surpresa. Negativamente, claro. Foi então que me disseram que eu não era adequada para o trabalho, porque precisava buscar o meu filho na creche à noite e não conseguiria me encaixar na carga horária deles. Quem não era adequado para aquela história, afinal? Pais, tem entrevista de emprego que acaba nos surpreendendo, né? Que o pessoal não contrata você por mínimos e pequenos detalhes. É verdade. Ele é professor de música, certo? Sou professor de música e certa vez fui fazer uma entrevista de emprego em uma escola de música pequena. A diretoria começou algumas perguntas sobre a minha experiência, mas em seguida mudou completamente o rumo da conversa. Ela começou a explicar as regras da escola como se estivesse falando com uma criança de 5 anos. Os professores devem receber os alunos à entrada, acompanhá-los até a sala, as aulas precisam começar e terminar exatamente no horário. E assim por diante. Depois disso, ela entrou num monólogo sobre moralidade, lamentando como ninguém mais respeita ninguém hoje em dia, como a moda de hoje em dia é um desastre. Tudo isso em uns 45 minutos. E a única coisa que me mantinha acordado era a mistura de irritação e impotência diante daquilo. Ao se despedir, ela ainda disse algo como: avise-me quando você puder começar a trabalhar. Nunca liguei de volta pra lá. Eita, nós. Mas pensando bem, né, gente? Assim, cá entra. Todo trabalho que você for ver, você começar a trabalhar, tem gente enjoada, tem patrão pegando no seu pé. Mas assim, uma entrevista de emprego, a pessoa tem que focar em perguntas do emprego, né? Não é perguntar se a tampa do bueiro é redonda, se tem um quarto pra poder arrumar pra ele, se ele falar alto ele não pode ser contratado. Se for assim, ninguém vai ser contratado, né, gente? O pessoal quer uma pessoa perfeita pra poder trabalhar na empresa? Comentem aqui se você já passou por alguma situação na entrevista de emprego engraçada. Então isso aí, família, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa pra lá do like, compartilha pra todo mundo e deixa aqui nos comentários o que você achou. A sua opinião é muito importante. Segue aqui nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, pra eu ficar mais perto de vocês, seguidores e fãs. Falou pra vocês, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, é chama.